Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, autoridade que eles exercem por ascendência moral irresistível. O poder e a consideração de que um homem gozou na terra não lhe dão superioridade no mundo dos espíritos, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos. O maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que seu servo pode estar na primeira. Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta às vezes bem grande humilhação, mormente se era orgulhoso e invejoso. O soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos não tem por seu superior, pois o título nada vale. A superioridade real é a que tem o valor. Não é totalmente correto afirmar que os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns aos outros. Eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços de simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo de fazer o mal, pela vergonha de suas falhas e pela necessidade de se acharem entre os que lhe assemelham. Há uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e encontram sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocar palavra. Os espíritos bons vão a toda parte, e assim deve ser para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não o perturbar com sua paixão inferior. Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É a sua missão. Os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal, pelo desejo que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de imperfeição, de impedir enquanto possam que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Os espíritos se veem e se comunicam. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo transmissor de seu pensamento, como para vós o ar é o do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo para outro. Os espíritos não podem dissimular seus pensamentos, não podem ocultar-se um dos outros. Para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isso, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Os espíritos, não tendo corpo, comprovam sua individualidade pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a terra. O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo. Os espíritos veem a vida pretérita e leem nele todo como um livro, vendo os amigos e os inimigos, aí vem a passagem deles da vida corpórea a outra. Deixando seus despojos mortais, a alma não vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. É-lhes necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alige o véu da matéria. No seu regresso ao mundo dos espíritos, ele é acolhido, se for justo, como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado, a do mal como um ser desprezível. Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhe assemelham e privados também da infinita aventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra. Os espíritos vão ao encontro da alma a que são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos o lhe virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em insulamento, ou só tem as redondezas os que lhe são semelhantes. É uma punição.
Nem sempre os parentes e amigos se reúnem depois da morte. Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos às vezes é uma punição. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles existe, voltam-se os espíritos recíproca afeição particular, do mesmo modo que os homens, sendo porém que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes do corpo material, porque então esses laços não se acham expostos às vicissitudes das paixões. Só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam aos homens as inimizades e as disseções. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto se não purificam. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de sua desavença, aproximam-se um do outro com prazer. Sucede como entre dois colegas que, chegando à idade da ponderação, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se malquerer. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que se entre eles reine simpatia. O sentimento que anima depois da morte aquele a quem fizemos mal neste mundo, se são bons, ele nos perdoa segundo o nosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizemos e nos perseguem até, não raro, em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Não são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagram na terra, desde que originada da verdadeira simpatia. Se, porém, nasce primeiramente da causa de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. As almas que devem unir-se não estão, desde sua origem, predestinadas a essa união, e cada um de nós não tem, em alguma parte do universo, sua metade a que um dia reunirá. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupem, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nasce todos os males da humanidade. Da concórdia resulta a completa felicidade. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleve, já não simpatiza como dantes com os que ficaram abaixo. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita consiste na igualdade dos graus de elevação. Podem tornar-se de futuro simpático espíritos que presentemente não são. Todos o serão. O espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá aperfeiçoando-se e ainda mais depressa se dará o encontro dos dois. Se o mais elevado suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecerá estacionado. Se um deles for preguiçoso, podem deixar de ser simpáticos um ao outro. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que não se deve tomar ao pé da letra. Não pertence de certo a uma ordem elevada os espíritos que a empregam, necessariamente limitados sendo o campo de suas ideias. Exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizados na vida corpórea. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de haver estado separada por tempo mais ou menos longo. Lembra-se o espírito de sua existência corporal. Lembra-se tendo vivido muitas vezes na terra. Recorda-se de que foi como homem e frequentemente ri, penalizado de si mesmo. Tal qual o homem chegando à maturidade e que ri das suas loucuras de moço, ou de suas puerilidades da meninice.
A lembrança da existência corpórea não se apressa ao espírito completa e inopinadamente. Após a morte, vem de pouco a pouco qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela ele fixa sua atenção. O espírito lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que dela resultam para o estado em que se encontra, como espírito errante. Bem compreende, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sempre procura relembrar-se. Mas se eu quisesse, poderia lembrar-se delas. Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos como até aos pensamentos. Não faz, porém, desde que não há utilidade. Entrevê o espírito o objetivo de sua vida, com relação à vida futura. Ele o vê e compreende muito melhor do que em vida do corpo físico. Compreende a necessidade de sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa alguma impureza. Pode ser como esforço da própria imaginação ou como um quadro que lhe apresenta à vista a memória à sua vida passada. São-lhe como que presentes todos os atos que tenha interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado esteja, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa é a razão porque muitas vezes evoca um espírito que acabou de deixar a terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhes eram caro, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso pouco lhe importa, logo cai em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais as de um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se desses conforme a influência que tiveram na criação de seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. O espírito considera o corpo de que vem de se separar-se como veste imprestável, que o embaraça e sente-se feliz por se livrar dele. Ele é indiferente ao espetáculo de seu corpo em decomposição, como uma coisa que nada o interessa. Algumas vezes reconhece o espírito, os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, de onde considera as coisas terrenas. É sempre grato ao espírito que se lembre dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que o atrai é o pensamento dessas pessoas e não o objeto. Frequentemente lembra-se dos sofrimentos porque passou na última existência corpórea, e essa lembrança lhe faz compreender melhor o valor da felicidade de que pode gozar como espírito. Só os espíritos inferiores podem sentir saudade de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles, gozo que lhes acarreta a experiência pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Exatamente como sucede ao homem que, na idade madura, nenhuma importância liga ao que tanto o deliciava na infância. Aquele que deu começo a trabalho de vulto com um fim útil e que os vê interrompido pela morte, não lamenta no outro mundo, porque vê que outros estão destinados a concluí-lo. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem. Se o objeto na Terra era o bem da humanidade, o mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. De acordo com a sua elevação, o que deixou o trabalho de arte ou de literatura, conserva pelas suas obras o amor que ele tinha quando vivo. Os que se elevam apreciam-na de outro ponto de vista, e não é raro condenar o que maior admiração lhe causava. Conforme a sua elevação ou a sua missão que possa ter que desempenhar, e que o espírito no além se interessa pelos trabalhos que se exercem na terra, pelo progresso das artes e da ciência. Muitas vezes o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seu progresso. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na terra, a pátria para eles está onde eles se acham, ou onde estão a maior parte das pessoas que eles simpatizam. As condições dos espíritos e as maneiras por que vêm as coisas variam ao infinito, de conformidade com o grau de desenvolvimento moral e intelectual em que se acham.
Geralmente os espíritos de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com a grandeza do infinito, tão pueril são aos olhos dele as coisas a que os homens mais importantes ligam, que quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo, a menos que para aí os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Os espíritos de ordem intermediária são os mais frequentemente baixam a esse planeta, se bem considerem as coisas do ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares, esses são os que aí mais comprazem e constituem a massa da população invisível do globo terrestre. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando revestidos do invólucro corpóreo. Metem-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo sua característica. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam e os excitam a cultivá-las. Entre eles, no entanto, muito há sérios que vêm e observam para se instruir e aperfeiçoar. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade. Elas sofrem grande modificação, à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Ao reingressar no mundo dos espíritos, o espírito pode estranhar a sua nova condição. Isso só se dá no primeiro momento, e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde ele se vai inteirando de sua condição, à medida que lhe volta a lembrança ao passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se dele os que lhe foram caros na terra. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, sente-lhe o lenitivo. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos um dia comum. Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhe dirigem os pensamentos, como fazem noutro dia qualquer. No dia de finados, eles vão mais ao sepulcro, porque nesse dia são mais chamados pelos pensamentos. Porém, cada espírito vai lá somente pelo seu amigo e não pela multidão dos indiferentes. Se pudessem tornar-se visível, os espíritos se apresentariam com a forma que tinham quando encarnados. No dia dos mortos, os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, não sentem qualquer pesar por verem que nenhum amigo se lembra dele, que lhes importa a terra. Só pelo coração nos achamos a ela preso. Desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro. A visita de uma pessoa a um túmulo não lhe causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele se faça essa pessoa em sua casa. Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é o que santifica o ato de relembrar. Nada importa o lugar, desde que a afeição seja pelo coração. O espírito das pessoas a quem se erige estátua ou monumento assistem à inauguração de uma e de outra, porém menos os sensibiliza às homenagens que lhe prestem do que a lembrança que deles gozam os homens. A afeição particular do espírito por determinado lugar para ser enterrado demonstra desconhecimento da vida espiritual. Que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reúne à dos que lhe são caros, embora fique separado os seus despojos carnais? A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família é um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhe foram entes queridos. Conquanto destituída de importância para o espírito, essa reunião é útil aos homens, mas concentrados se tornam suas recordações. Quando já ascendeu, as honras que lhe prestam aos despojos mortais não os afetam, pois o espírito se acha escoimado da vaidade terrestre e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, ficais sabendo, há espírito que nos primeiros momentos que se segue a sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhe tributam, ou se aborrecem com o pouco caso que façam de seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguma das preocupações do mundo material. Frequentemente assistem o espírito ao seu enterro, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Conforme o sentimento que os anima,
lisonjeia-se a concorrência de muitas pessoas a seu enterro. Quase sempre o espírito daquele que acabou de morrer assiste à reunião de seus herdeiros para seu ensinamento ou castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se lhe pateteiam, e a decepção que lhe causa a rapacidade dos que entre si partilham os bens por ele deixado, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivaram essa decepção. O instintivo respeito que em todos os tempos, entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura. É a consequência natural desta intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. O presente material destina-se à escola de evangelização da Casa Maria de Nazaré. Trata-se de um resumo, com pequenas alterações, do capítulo 6, segunda parte, do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Sugerimos a leitura do texto original para maior aproveitamento do presente conteúdo. Está encerrado o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves.